Vamos ao nosso tema de hoje, a parábola que revelou quem Deus é. E eu quero mostrar aqui com vocês, esse texto está em Lucas no capítulo 15. Lucas no capítulo 15, e eu peço que você na sua casa, ao longo da semana, leia o capítulo inteiro. Você vai ver outras parábolas falando do mesmo assunto, numa outra ótica, mas dando continuidade ao mesmo assunto que estou falando com vocês hoje. Lucas 15, do versículo 1 ao 7, nós vamos nos deter apenas à primeira das 3 parábolas que Jesus cita nesse texto, mas o contexto dela é muito importante, por isso eu peço que você preste atenção. Diz assim, versículo 1: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Até aí a palavra do Senhor para nós. É interessante como Pedro já tinha visto Jesus fazer muita coisa. Ele tinha aprendido com Jesus acerca do seu amor e seu cuidado pelas pessoas, sem que Jesus falasse nada. Por exemplo, quando aquele leproso chega até Jesus, ninguém tocaria num leproso, mas Jesus tocou. Pedro viu Jesus tocar num leproso e mais ainda, viu o milagre acontecer diante dos seus olhos, da pele do homem ser restaurada na frente dele. O texto não diz detalhes, mas para quem conhece lepra sabe que muitas vezes partes do corpo são consumidas pela lepra. É provável que ali o milagre foi até mais ainda impactante ao ter visto dedo sendo reconstruído, partes do corpo sendo reconstruídas. Era um milagre. Mas não só isso, Pedro viu Jesus ressuscitar uma menina que estava morta. Pedro viu Jesus com uma palavra repreender demônios na vida de um homem que ninguém aguentava segurar aquele homem, tal era a força daquele homem, e Jesus, sem tocar, apenas com sua palavra, torna aquele homem limpo. Pedro viu um milagre que falou muito consigo pelo fato de ser dentro da área dele. Ele era pescador, e quando Jesus orienta para pescar num determinado lugar ali do mar, jogar a rede, veio uma pesca tal que eles nunca, nenhum dos pescadores havia visto em sua vida inteira tantos peixes como naquela grande pesca. Agora o milagre de Jesus se deu de maneira diferente. Se deu através das suas logias, dos seus ensinos, do seu didaquê, né? Sua didascalia, sua maneira de ensinar. Na sua didática, Jesus ensina na forma de parábola. E é interessante que no ensino de Jesus, o que ele faz é que, veja bem, Pedro viu Jesus curando pessoas, mas agora Jesus estava realizando um outro tipo de cura. Jesus estava curando a mente das pessoas na maneira como elas viam a Deus. Muita gente vê a Deus de uma maneira adoecida. Muita gente vê a Deus como um grande carrasco, como um velho bravo sentado no trono com um porrete na mão, esperando você pecar para sentar na tua cabeça e dizer que você está errado. Deus não é assim. Jesus veio dizendo o tempo todo: meu Pai Celestial.
Enquanto as pessoas tinham medo de falar o nome de Deus, Yahvé, por exemplo, não citava o seu nome, usavam talvez Adonai ou alguma outra expressão que significa Senhor, Jesus falava, é o meu Pai. E ele veio dando uma outra ideia sobre Deus, uma outra característica sobre Deus. As pessoas tinham medo de Deus, ele mostrava um Deus bondoso. As pessoas eram excludentes de pessoas, ou seja, por exemplo, os religiosos que estavam ali conversando com Jesus, para eles tinha gente que não prestava, que era para se manter distante. Se uma daquelas pessoas que estavam ali na casa onde Jesus estava, que já eu entro nesse ponto, relasse, tocasse num fariseu, ele chegava em casa e tirava suas roupas e vestia outras roupas, porque ele sentia que ele estava contaminado. Era assim que eles olhavam as pessoas, só que Jesus abraçava, Jesus as recebia. Jesus estava mostrando uma outra maneira de se ver a Deus e uma maneira diferente da maneira como Deus também via as pessoas. Há uma pequena historinha que eu costumo contar, ela é antiga já aqui, já repeti várias vezes, mas eu repito para quem ainda não ouviu. Mas para a gente entender essa questão de como Jesus via o Pai e como ele interpretava Deus de uma maneira diferente, sem mudar nada nas Escrituras, ele mostrava Deus de uma maneira diferente. Conta-se a seguinte história: uns rapazes estavam conversando na saída de uma universidade e eles estavam olhando uma fotografia, e nessa fotografia tinha um homem com um rosto bravo, muito bravo. E assim, parecia alguém com muita força no que falava, só que aquilo assustava, e a foto foi batida nessa hora que o homem está assim, apontando e falando. E os meninos ali olhando aquela foto, disseram assim um ao outro, né? Já pensou se esse cara fosse seu pai? Rapaz, aguentar um homem desse dentro de casa deve ser muito difícil e tudo mais. Nisso chega alguém, e aí galera, beleza, tudo mais. Vocês estão vendo aí? Vendo essa foto desse homem aqui, dá até medo só de olhar. Ele olhou e falou, mano, é meu pai. Aí todo mundo, sujou. Estão falando mal do homem, o cara é filho do cara. Aí um deles tirou a coragem, se vestiu de coragem e falou assim, mas como é que é conviver com um homem bravo desse? Não é? Ele falou, você não conhece meu pai é um doce de pessoa. Aliás, meu pai é muito querido, e uma das coisas que eu mais admiro no meu pai é o caráter dele e o amor dele pelas pessoas. O cara falou, peraí, não está batendo o que nós estamos vendo na foto e o que você está falando. Ele falou, eu vou te explicar, eu sei que foto é essa. Meu pai é advogado, e aconteceu aqui na cidade de uma grande empresa chegar, e por causa de maracutaias políticas, queriam que a empresa se estabelecesse em tal lugar. Tinha uma família que não queria vender o seu terreninho ali, porque era a herança da família, as memórias da família estão ali, e é uma família pobre. Já viu pobre como é que é, né? Chegaram os ricos e mandaram. Então, meu pai, nesse momento, assumiu esta causa por essa família. E essa foto é bem no momento que ele está defendendo o direito dessa família de morar onde eles querem morar, sem ceder para que uma grande empresa, simplesmente porque tem dinheiro, compra o que quiser. E ele falou o seguinte, e tem mais, meu pai ganhou a causa, e a família está lá, e ele não cobrou um tostão deles. Os caras olharam a foto e falaram, que foto linda, que foto linda. Nota que as palavras do filho mudaram o conceito sobre o pai, sem mudar nada do que estava registrado. Foi simplesmente ver de uma outra ótica. Era isso que Jesus fazia com seu Pai Celestial. E mostrava um Deus amoroso, que amava as pessoas, tanto que a cena se dá da seguinte forma. A cena conta que muitos publicanos e pecadores, Jesus comia e recebia e comia com eles, e chegam os fariseus e começam a criticá-lo por causa disso. O motivo era o seguinte, se Jesus era um mestre da lei, como assim um mestre da lei se reunindo com essa gentalha? Com esse povo que a gente não pode nem encostar neles, porque senão contamina a gente. Jesus não pensava assim.
Jesus fez uma recepção. É interessante ali, nós não sabemos se essa casa era a casa onde Jesus estava morando, ou apenas ele era um hóspede nessa casa, mas ele que organizou esse jantar. O que sabemos é que o texto fala claramente que ele não só comia, mas ele recebia as pessoas. E essa expressão se refere a alguém que organiza um jantar e recebe as pessoas. Explicando aqui para vocês, o que já foi explicado em domingos passados aqui, como eram os jantares naquele tempo. Os jantares eram um evento, e nesse evento você convidava as pessoas, tinha lugares separados exatamente para cada uma dessas pessoas, e você ia até a porta do lado de fora, receber o convidado e entrava com esse convidado. Primeiro recebia com um beijo o convidado, e então você trazia o convidado até o seu lugar, e você mesmo, ou um dos seus servos ali, dos seus ajudantes, alguém, lavava os pés dessa pessoa. Era uma forma de dizer que a pessoa era muito bem-vinda àquele lugar. Dizendo isso, está dizendo que Jesus saiu e recebia cada uma dessas pessoas. O fariseu nem deixava que a pessoa tocasse nele. Jesus abraçava e beijava a pessoa e entrava com ela. Quem eram essas pessoas? O texto fala, publicanos e pecadores. Os publicanos eram o grupo mais odiado que havia em Israel, mais até do que os romanos. Os romanos Roma era um país opressor, cobrava altos impostos, mas o publicano era pior, porque o publicano era o cobrador do imposto, que ia lá com guardas ao lado dele cobrar o imposto de você, e se Roma cobrava 5, ou seja, se ele tivesse que pagar 5 para Roma do seu imposto, ele falava, é 15, e acabou, Roma nem ligava. Ele extorquia as pessoas, dava o dinheiro para Roma e ainda extorquia dinheiro para si mesmo. E detalhe, era judeu, ou seja, traidor, traíra, era gente assim. Agora, o texto também fala, inclusive outros textos, que até mesmo pessoas ligadas à prostituição estavam ali. Agora, por que essas pessoas iam num jantar com Jesus? Nota que o texto está mostrando gente que quer mudar de vida. Alguns textos bíblicos, eles mostram isso melhor, como por exemplo o caso do publicano Zaqueu. O homem tinha sede de Deus, e ele procurou se esconder, inclusive para poder ver a Jesus. Outro dia eu te falo aqui sobre Zaqueu, dessa experiência. Mas era alguém que tinha sede, e Jesus vai para a casa dele. Nós conhecemos Levi e Mateus, que a gente tem até na Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento leva o seu nome. E este homem também era um publicano, ou seja, publicanos, pecadores, seja quem for, também podem ter sede de Deus, se arrepender no coração, e Jesus está dizendo, eu vim para buscar essas ovelhas perdidas, que vocês religiosos estão desprezando. É isso que Jesus está falando. Jesus está mostrando ali o amor de Deus em contraste com esse orgulho religioso de que nós somos melhores e o resto que se dane. Ele não está ensinando isso, ele está contra essa atitude que os fariseus tinham. E Jesus então recebe essas pessoas, e os fariseus, por que os fariseus estavam ali? Porque também foram convidados. Eu acho interessante que Jesus convidou essas pessoas e convidou os fariseus também. Falou, vamos lá com eles. Mas os fariseus pararam do lado de fora, emburraram e falaram, a gente não entra. É isso que são 3 parábolas ali. Na terceira parábola ele conta aquela história do chamado filho pródigo, onde o filho mais velho depois também não quer entrar na festa, emburra do lado de fora. Jesus está descrevendo ali a atitude dos fariseus. Muito bem, mas a ênfase é sobre o amor de Deus. Essa é a ênfase do texto. A ênfase é de um amor de Deus igual um pastor tem pelas ovelhas. Jesus começa a contar. É interessante quando Jesus chega assim, quando ele começa a contar suas parábolas, qual dentre vós que Pedro, que estava ali, já conhecia essa forma de Jesus ensinar? Porque uma das coisas que Jesus fazia, ele pegava coisas do dia a dia
E nessas coisas do dia a dia, ele tirava lições fantásticas. Essa inteligência de Jesus fica muito clara nos textos, não só da maneira poética como ele lia tudo isso, porque existe rima e métrica em cada uma dessas parábolas de Jesus, mas não só isso, ele fazia isso na hora, quase como um repente, mas ele fazia também trazendo lições, usando detalhes da natureza. Tem detalhes, por exemplo, quando ele fala, um semeador saiu a semear. Eu acredito que ele deve ter pego ali semente no chão, ou semente em um saco de sementes de algum daqueles agricultores ali, e começa a contar para eles. E ele sai a semear, e uma caiu no chão pedregoso. Ele usava linguagem que as pessoas entendiam. Ele fala de peixes, ele fala de rede, ele fala de lampião, ele fala do dia a dia das pessoas. E eu acredito que Jesus fazia isso também para mostrar para os discípulos que a terra está cheia da glória de Deus, como diz no livro dos Salmos. Se ela está cheia da glória de Deus, há muito de Deus para a gente ver na natureza, porque Jesus tirou da natureza muitas lições acerca de Deus. Parêntese, a nossa geração tem ficado cada vez mais seca, menos romântica, menos poética, menos artística, porque nós estamos perdendo esse contato com a natureza. Quanto tempo faz que você não pisa no chão, na areia? Eu não estou falando no assoalho da sua casa, porque ali não é chão e areia. Quanto tempo faz que você não vai num lugar onde tem grama, ou que você para observar uma árvore, ou que você olha com um olhar mesmo de apreço e ao mesmo tempo de atenção para uma flor, por exemplo, para um passarinho, para formigas. Esse contato com a natureza, ou melhor, a falta do nosso contato com a natureza está nos desumanizando. Quando Deus cria o homem naquela figura de Gênesis, porque aquilo é algo figurado, tem muita lição nessas figuras de Gênesis. Primeiro que o nome do homem é Adão ou Adam, que vem da palavra Adamá, que é terra, ou seja, terráqueo, terreno, terroso. É isso que significa o ser humano. Inclusive na nossa própria língua, porque o humano vem de humus. É isso que a gente é. Então, e esse humano, humus, esse terroso, esse terráqueo, foi colocado na terra, no meio de um lugar chamado Éden, que era um jardim, na verdade a melhor palavra seria um pomar, lugar de fruta, lugar com árvores, tanto que a história se discorre depois falando de frutas ali. Nota que é isso que tornava o humano humano. Mas nós estamos lidando com tecnologia o tempo todo, a gente lida mais com aparelhos do que com natureza, e o que está acontecendo é que nós estamos ficando coisa. Ou, em outras palavras, quanto mais contato com o humus humano a gente tem, mais a gente tem contato com a terra, mais humanos nós ficamos. Mas quanto mais nós temos contato com coisa, deixe-me usar um neologismo aqui, mais nós nos coisificamos. Então, daqui a pouco, quando alguém te chama o coiso, está certo, porque você está insensível já. Nós vamos perdendo a sensibilidade quando a gente para de observar a natureza. Quanto tempo a gente não olha estrelas, sol, lua, nuvem? Olha quanto tempo. E quando fazemos isso, a nossa vida vai se tornando seca. A gente vive dentro de caixas, você mora dentro de algo que você chama de casa, mas ela é uma caixa. E se você mora em apartamento como eu, é uma caixa em cima da outra. E você sai de lá e entra dentro de uma caixa menor que é o teu carro, ou se você vê de ônibus, é um caixão. E vem para essa caixa grande. Gente,
a nossa vida está perdendo esse contato. É por isso que estamos perdendo a criatividade, porque estamos perdendo o contato com o Criador que se mostra na sua criação. Jesus, então, sabendo disso, utiliza detalhes da criação para ensinar. E é muito provável que ele ensinava ali, na hora, vendo alguma coisa. Então, cabe a mim imaginar que na cena, ali por perto deveria ter um pastor, alguns pastores passando com rebanhos, ou um grupo de ovelhinhas pastando ali perto. E então, Jesus começa a sua parábola. Ele fala de uma ovelha que se perdeu do rebanho. As ovelhas, elas são muito simples, ou até a palavra seria simplices. Elas são tolas. Elas são ingênuas. Elas se perdem facilmente. A ovelha, ela só se sente segura quando ela está ali, junto de todas. Mas acontece que começou a comer um capim aqui, um matinho aqui, uma relva, e ela vê outra ali, vai, e viu outra mais lá embaixo, ela vai, e sem que ela perceba, se distanciou do rebanho. Quando Jesus está falando isso, eu acho que isto veio na mente de Pedro anos mais tarde. Porque assim como uma ovelha pode se distanciar do rebanho, se distanciar do pastor, o que acontece é que ao longo do tempo, essa ovelha está completamente perdida. Pedro, você lembra da história? Lembra lá da crucificação? Ele negou Jesus, e não foi uma, foram 3 vezes. Na continuação da história, Pedro, por exemplo, vai e volta a pescar. Em outras palavras, alguém que desistiu da vida, ou como, por exemplo, diz lá no livro de Marcos, que certa vez Jesus aparece, e ele diz assim: eu vou estar ali em tal lugar. Fala isto aos discípulos e a Pedro. Ele manda chamar Pedro pelo nome, por uma razão. Com certeza, se chegasse alguém lá e falasse: olha, Jesus apareceu, ele vai aparecer em tal lugar, e marcou que todos seus discípulos têm que ir para lá, Pedro ia dizer: valeu galera, vão lá vocês, porque eu já não sou mais, porque eu neguei, eu abandonei. Mas falou: não, falou aos discípulos e a Pedro, falou você pelo nome. É interessante que Pedro também foi buscado como esta ovelha que acabou se separando do rebanho. Aliás, aprenda algo: quem está em pé, cuide que não caia. Quem fala isso é Paulo apóstolo. Nenhum de nós está na fé ou firme com Deus por mérito próprio. Eu não posso dizer assim: não, eu fui criado na igreja, aprendi a ler e escrever na Bíblia Sagrada, por isso sou especial para Deus. É nada. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos dessa misericórdia deles. Por quê? Porque nós somos ovelhas, e o nosso pastor cuida de nós. Explicando agora aqui o rebanho, o texto fala de 100 ovelhas. Ninguém ali possuía 100 ovelhas. Eu diria que era algo impossível. Por que razão? Porque o povo era pobre. No máximo alguém tinha uma ovelha. Se tivesse 2 já seria muita coisa. Se nós compararmos nos nossos dias, é como se a gente usasse um carro, por exemplo. Você dizer que alguém tem 100 carros, fala: pera, não aqui, tem algum outro lugar aí, algum colecionador, mas não aqui entre, né? Não dá. Quando você tem um, tem 2, ainda vai, né? Assim eram os rebanhos naquele tempo, custava. Aquilo era a economia da família. A ovelha gerava ali o leite, gerava a lã, era com aquilo que havia uma renda, era o bem da família. Tanto que à noite as ovelhas eram guardadas dentro de casa, dentro da própria casa, porque você tinha que preservar ali o seu bem. Então,
dentro do próprio vilarejo, os meninos do vilarejo, talvez 2 ou 3 deles, já jovenzinhos, porque tinha que ser um pouquinho mais forte, não criança, mas jovenzinhos. Lembrando que homem na vida adulta para o judeu é 30 anos. Então estamos falando talvez de jovens aí de 18, 20 anos de idade. Era o emprego que eles poderiam ter. Uns troquinhos que eles ganhavam ali para pegar todas as ovelhas ali e levar para o campo para as ovelhas pastarem. Então, deveriam serem 2 ou 3 para cuidar de 100 ovelhas. No mínimo eu diria 3 ali deles ou mais. Então eles levam as ovelhas para o campo, e lá as ovelhas estão comendo. Quando chega ali no final da tarde, vamos reunir as ovelhas, reúnem as ovelhas para levá-las de volta, fazem a contagem e está faltando uma. Recontam, está faltando uma mesmo. Para facilitar a conta, divide em blocos, está faltando uma. A coisa agora é séria. O clima mudou. Porque é como se você tivesse que cuidar de muitos carros e daqui a pouco você conta e perdeu um. Não é coisa barata. Você não tem nem como pagar aquilo. Mas também tem detalhes. E agora? Como que nós vamos fazer com isso? Os demais pastores pegam o rebanho e vão levar o rebanho de volta. Mas um deles vai atrás dessa ovelha perdida. O pastor, ele ia com um cajado e possivelmente com uma funda. Funda é uma arma. A gente fala igual um estilingue, mas é um pouquinho diferente. Os fundeiros, assim é chamado, era uma habilidade que tinha, por exemplo, no exército romano. Se você pegar, por exemplo, o César Trajano, mais ou menos no ano 100 e pouco depois de Cristo, você vai ver colunas desenhadas com os fundeiros de Trajano. Aquilo era instrumento de guerra. Por que razão? Porque era perigoso. Se uma ovelha se afastou do rebanho, é possível que um lobo a pegou. É possível que um animal do campo tenha atacado, talvez um leão. Agora, um jovenzinho vai sozinho para enfrentar isso. Por que ele usava um cajado? Cajado, você sabe, um bastão alto, mas com uma curva aqui em cima, igual o cabo de guarda-chuva. Por que razão? Porque caso a ovelha estivesse num penhasco, num barranco, num poço, algo assim, ele usaria aquilo para puxar a ovelha. É por isso que no Salmo 23 fala que tua vara, o teu cajado me consolam. Me consola o fato de que Deus me busca, de que Deus me puxa, de que Deus não me deixa eu me afastar. Então, este moço sai atrás. O clima agora vira de tensão, inclusive lá no vilarejo. Porque no vilarejo tudo era comunitário. Os fogões, por exemplo, não é igual na nossa casa que tem a cozinha. Não, o fogão era do lado de fora, tudo comunitário. Ali se reuniam as mulheres, faziam a massa e o pão, e cada família tinha lá o seu dia de fazer o pão. Então, final de tarde, por exemplo, aquele cheiro de fogão, aquele cheiro de comida, as fogueiras sendo acendidas do lado já de fora, talvez ainda antes do anoitecer, as crianças ainda brincando no chamado terreiro, né? Nos terrenos grandes que tinham, porque esses vilarejos não haviam cerca e separação entre as casas. Portanto, começava o meu terreno e emendava no seu, que emendava no outro e no outro, e alguns espaços grandes era ali que as crianças brincavam e corriam. Está voltando aquele barulho gostoso, imagina, 99 ovelhas, né? Com o som das ovelhas vindo, os pastores vindo, só que notaram naquele dia uma coisa, estava faltando um. Claramente, provavelmente um dos pais já chegou querendo saber, e fulano, onde está? E aí os meninos narram, estava faltando uma ovelha, ele foi atrás. É claro que isso gera uma tensão. Será que ele não pode ser assaltado? Poderia, haviam muitos assaltos assim. Será que ele não poderia ser atacado por um bicho,
uma fera? Sim, ele poderia. E outra, será que ele vai conseguir encontrar a ovelha? Porque ela pertence a alguém aqui. O que nós vamos fazer para essa família que perdeu a ovelha? O moço vai atrás da ovelha, e uma das coisas que acontece com a ovelha é que ela é tão sensível que quando ela se sente perdida, ela entra em pânico. Quando digo pânico ela treme, ela berra, e é por isso que ela se torna uma presa fácil, porque ela se anuncia que ela está sozinha. E então, certamente a ovelha estava ali berrando, tremendo, em pânico. E o texto conta que quando o pastor a viu, ele se alegrou, pegou a ovelha e colocou nos ombros. Por uma razão, a ovelha não tinha condição de andar, porque ela estava trêmula. Ela estava assim, se sentindo perdida, ela estava em pânico, e o pastor pega. Ela certamente se sente aqui acolhida. Agora, imagina isso, 40 quilos aqui, um peso. Mas o texto mostra uma coisa interessante do amor de Deus. Olha o que esse pastor não fez. Ele não chegou e deu um sermão para a ovelha. Oh, bicho ruim, olha o que você me causa, estou aqui tremendo por tua causa, embora para casa, vai andando para casa. Foi isso que ele fez? Não. A ovelha estava errada, a ovelha se distanciou, a ovelha se perdeu, mas ele pegou, colocou no ombro e falou: sou eu que vou carregar você. Meu irmão, se enxerga nessa parábola, porque foi isso que Jesus fez com a gente. Aliás, é isso que ele faz com a gente. Ele nos ensina a gente não nos afastar, inclusive na oração que ele ensinou. Quando ele fala: não nos deixe cair em tentação. E essa expressão cair se refere a alguém que cai num buraco, se refere a uma ovelha que se perdeu, se enroscou e caiu num buraco. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do maligno. Isso que significa livrar do mal. É um personagem. Livra-nos do maligno. Ele nos ensina a orar dessa maneira porque nós somos ovelhas e precisamos desse cuidado do pastor. O texto então fala que o pastor traz com alegria. E agora a cena muda, porque quando esse pastor começa a se aproximar do vilarejo, talvez as crianças são as primeiras a gritar: olha ele lá, olha ele lá, a ovelha está com ele. E claro, o clima mudou de novo. Mudou o clima. O texto inclusive fala que ele reúne os amigos e conta ali a sua epopeia, sua saga, né? Ele conta aqueles momentos de tensão que ele passou, porque ali tudo é comunitário. Perdeu uma ovelha, o vilarejo todo perdeu. Perdeu alguém, o vilarejo todo perdeu. Alguém se recuperou, então o vilarejo todo se alegra com ele. É isso, essa sensação de coletividade. Jesus estava ensinando isso. E certamente Pedro, ouvindo tudo aquilo, sem que Jesus estivesse dirigindo a ele, Jesus estava corrigindo os fariseus, mas Pedro certamente, como um discípulo, entendeu: nós temos que cuidar uns dos outros. É interessante que Paulo, apóstolo, anos depois, ele reúne os líderes da igreja de Éfeso, e ele está contando que ele não iria mais passar ali em Éfeso, era a última vez que ele ia vê-los. Ele diz assim para eles: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Senhor os constituiu bispos para pastorearem o rebanho de Deus. Os constituiu, a palavra ali é traduzida como bispo, mas seria assim: supervisores, para que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. Mas note o que ele fala: a gente vai conseguir pastorear melhor se primeiro nós atendemos por nós. Qual é a ovelha que está longe de você?
Qual é a pessoa que numa dessas cadeiras que ficaram vagas poderia estar sentado aí do teu lado? Vai atrás, ora por ela, busque essa perdida, porque poderia ser qualquer um de nós. É esse cuidado mútuo e coletivo que Jesus ensina ali, e que certamente os discípulos levaram isso para o futuro na sua vida de igreja. Mas o principal era saber que naquele momento, cada um daqueles que ouviram essa palavra poderiam lembrar assim: é assim que Deus vai cuidar de mim. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar dizendo algo aqui para você. Jesus, Ele mesmo fala assim, que vocês são as minhas ovelhas. Ele fala: as minhas ovelhas ouvem minha voz, as minhas ovelhas me conhecem. E mais adiante ele fala: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas ele também mais adiante ainda diz assim: e ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos. É Jesus que vai atrás de nós o tempo todo. É interessante que Jesus é tão bom com a gente, que tem um texto em Atos que fala: Deus deu o arrependimento. É interessante isso. Até o arrependimento meu não foi coisa minha. Paulo explica isso melhor. O amor de Cristo nos constrange. Quando eu vejo o quanto que Ele me ama, quando eu percebo esse amor de Deus por mim, eu me arrependo, eu mudo a minha maneira de pensar. Falei: não vou mais continuar minha vida desse jeito. Esse amor dele constrange meu coração a servi-lo, a amá-lo, a corrigir os meus caminhos. Jesus está fazendo isso com a gente aqui hoje, para que a gente compreenda melhor esse amor de Deus. Os fariseus tinham um problema sério com Jesus, e o problema sério com Jesus era a maneira como Jesus apresentava Deus ao povo, porque os fariseus mantinham o povo pelo medo, e Jesus tirava o medo do coração das pessoas, dizendo: o meu Pai é diferente de tudo isso que você viu. E ele falava do amor do Pai, e agora desse amor pastoral do Pai. Ele coloca o povo para dentro do Salmo 23, dizendo assim: é este Deus que vai cuidar de nós, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. É isso que Deus vai fazer comigo e com você. É assim que Deus vai cuidar da nossa vida. Amém? Fica de pé comigo, por gentileza. Eu queria convidar você a um momento de reflexão pessoal. Por isso, tem um gesto que eu gosto de fazer, se você quiser. Põe tua mão no peito. É aquela sensação de reflexão pessoal. Porque a palavra é para você, não é para alguém, é para você. Feche os teus olhos nesse momento e chega para o teu Pai Celestial e fala: Pai, me perdoa as vezes que eu murmurei, as vezes que eu odiei alguém, me perdoe tantas vezes que eu reclamei, me perdoe que eu fui deixando de congregar, às vezes que eu fui me afastando do rebanho, como uma ovelha andando sozinha, às vezes que eu me senti tão autossuficiente que achei que não precisava mais do Senhor, das vezes em que eu não pedi mais para o Senhor o meu pão de cada dia. Peça para Deus nesse momento, para que você tenha uma compreensão maior do amor dEle, do cuidado dEle por você. Que você se veja como uma ovelha que precisa do cuidado do pastor, e esse pastor cuida de nós. Querido Pai Celestial, cuida do teu rebanho, do teu povo.
Cuida das tuas ovelhas, ó Pai. Que cada ovelhinha aqui, homens e mulheres, se sintam agora abraçados por esse pastor da nossa alma, que cuida de nós. Que possam sentir o teu amor, mesmo que imerecido. Sabemos que somos falhos, que pecamos, mas nessa manhã nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos desvios, da maneira como fomos aos pouquinhos nos distanciando do Senhor. Meu Pai Celestial, usa o teu cajado, puxa esta ovelha de volta, Senhor. Não deixe que esse nosso coraçãozinho venha se afastar do Senhor. Puxa o nosso coração de volta, Pai. Traga-nos aos teus pés de novo. Queremos ser as tuas ovelhas, ouvir a voz do nosso pastor. Não queremos andar distantes do Senhor ao ponto de não ouvirmos mais a sua voz, mas queremos estar perto para ouvir a tua direção, para que o Senhor possa nos levar em pastos verdejantes, refrigerar a nossa alma, e certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Ao nosso Deus. Antes de terminarmos, preste atenção se você, por esse tempo agora, não tem se afastado de algumas coisas que são importantes para o seu caminhar com o Senhor. A gente não se desvia da noite para o dia. A gente não se desvia assim, você sai do culto aqui agora e fala: não vou mais para a igreja, não vou mais andar com Deus, eu vou para o mundão. Não é assim. É pouco a pouco. E é interessante que a ovelha, ela se desvia muitas vezes com comida. Ela está comendo, ela viu outro lá, vai comendo. Ela viu outro ali, ela vai. Coisas atrativas vão te levando para longe de Deus. Pode ser um rostinho bonito, uma perna bonita, pode ser um dinheiro, pode ser uma amizade, pode ser uma fama, um sucesso, pode ser outras coisas, como o simples fato de você parar de praticar aquilo que te leva para perto de Jesus. Note, se todos os dias pela manhã você separar um tempo de uma leitura simples das Escrituras, uma oração como Jesus ensinou, que ela dura menos de 30 segundos, a oração do Pai Nosso, mas que você faça orações do coração, aquilo te leva para perto de Deus. Ora, deixar de fazer estas coisas te leva para longe de Deus. Então, querido, não se afaste do Senhor. No livro de Hebreus fala: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Já naquele tempo já tinha esse problema. Congregar com a grei. Grei é pequeno rebanho. Se reunir com o rebanho. Não deixe de se reunir com o rebanho. Você que está me ouvindo pela internet, está ouvindo isso, né? Se você mora longe, muito já, mas se você mora perto, é para você mesmo que eu estou falando. Vem participar. Nós não podemos deixar isso. 7 dias você tem na semana, você não tem um pedaço de um desses dias para se reunir com o povo de Deus? Você não está dando importância devida ao que deve ser dado importância. Então não se afaste do Senhor. Mas, caso você se afaste, saiba que o teu pastor celestial, o Senhor Jesus, vai atrás de você, porque Ele não negocia você com nada. Ele não vai te abandonar. Ele mesmo prometeu que estaria com você todos os dias. Ele falou: e ninguém vai te tirar das minhas mãos.
Esse é o nosso Senhor. Que esse amor de Jesus constrange o nosso coração a andar sempre com Ele. Amém? Permita-me abençoá-los, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Boa semana para você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Abençoe o irmão e a irmã que está aí do seu lado. Abençoe seus irmãos, desejando uma boa semana. Você que nos acompanhou pela internet, um abraço para você. Que Deus abençoe. Obrigado por estarem conosco. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida também. Boa semana.